Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nesse dia que antecede os jogos de seleções, já estamos sim dentro da segunda data FIFA dessa temporada 24-25. E nesse dia também era pra gente ter uma grade mais reduzida, né? Afinal de contas, os jogos de seleções só começam amanhã. Porém, temos um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, sexta rodada entre Galo e Grêmio, que vai deixar a nossa quarta-feira um pouco mais interessante. Além disso, nós temos dois jogos da Série B, Botafogo pega o Guarani e o Paysandu pega a Chapecoense. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 9 de outubro. Bom, a gente já vai começar com Galo e Grêmio, que é o jogo que acontece às 7h30, jogo atrasado, como eu falei, da sexta rodada. Antes da gente começar, vou lembrar você, se você puder, ainda mais em data FIFA, a situação aqui fica mais crítica, né? O pessoal tem menos interesse. Se você puder deixar o like no vídeo, vai ajudar muito. E você que é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas aqui, é um prazer ter você por aqui. Não é um canal de tips, você não vai encontrar palpites propriamente ditos aqui. Nossa ideia é buscar o maior número de informações possíveis. Você até vai encontrar algumas indicações, mas sempre seguindo a sua metodologia. Fechou? A ideia aqui é a gente angariar o maior número de informações possíveis, eu buscando do lado de cá, você me ajudando do lado daí. Nos comentários, você também abre a aba de comentários aqui para você buscar informação de outras pessoas e a gente vai se ajudando. Fechou? Vamos lá. Não tem a cotação aparecendo aqui, mas eu tenho essa cotação aqui do lado. Nesse momento, a odd do Galo está variando entre 1,90 e 1,85, tá? O Grêmio está entre 4,30, 4,18, por aí. Favoritismo do Galo. No jogo de ida, né, no primeiro turno, que acabou sendo recente, né, porque a arena do Grêmio estava interditada por conta do que aconteceu lá no Sul, houve uma situação maluca, né? O Grêmio teve um cartão vermelho, fez 2-0 e nos minutos finais, nos segundos finais, tomou uma virada do Galo para 3-2. Para quem não se lembra, foi um baita de um jogaço. E era exatamente o jogo de reestreia do Grêmio em casa. O Grêmio armou uma festa danada e o Galo foi lá e botou chopp, obviamente, na comemoração. Botou chopp não, botou água no chopp, né? Na comemoração do Grêmio. Na tabela de classificação, hoje a gente já vê um Galo muito mais focado nas Copas, né? O Galo tem o jogo da volta contra o Vasco na Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo por 2-1 de virada. E também tem as semifinais da Libertadores contra o River Plate, né? Deixa eu ver se já tem data marcada aqui, ó. O jogo da volta contra o Vasco vai ser no dia 17. E na Libertadores ainda não apareceu por aqui, mas vai demorar um pouquinho só, tá? O time do Grêmio já tá todo focado no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians e da Libertadores pelo Fluminense, né? Então o Grêmio agora, foco total no Brasileirão. O Grêmio está ainda tentando se afastar da zona de rebaixamento. Já é uma situação muito melhor. Depois da vitória contra o Fortaleza, o Grêmio entrou já num cenário ali de classificação para a Sul-Americana. É garantia de continuação, de que não vai mais enfrentar esse problema? Não é. Então tem que tentar pontuar, de preferência vencer. Dá para sonhar por um G4? Aí é mais difícil. Mas dá para sonhar por vaga na Libertadores. É difícil pra caramba? É. Mas o Brasil tá com vaga pra caramba, né? A gente sabe disso. Então o Grêmio, se por acaso fizer uma campanha extraordinária daqui pro final, tem mais 10 rodadas, essa e mais 9, dá pra pensar. Mas aí, deixa pra gente falar disso mais pra frente. O foco do Grêmio, ainda, assim como do Galo, é distanciamento de zona de rebaixamento. Afinal de contas, eles estão muito mais perto da zona de baixo do que do G4, tá? Nos últimos jogos entre eles, nós tivemos então o Galo vencendo 1-2 vezes, o Grêmio vencendo 1-2 vezes, uma vitória do Galo, um empate e mais uma vitória do Galo. No cenário recente, então, bem parelho, né? Bem parelho. Não costuma ser um jogo xoxo. Não costuma ser um jogo xoxo. A gente teve aqui 1-0, 1-1, 1-0 duas vezes, mas ó, 4-1, 3-1, 2-1, 4-3, 3-0, 3-2. Tem um cenário legal. O próximo jogo do Galo contra o Vasco, né, que é o jogo teoricamente mais importante, recente, é no dia 17. Então tem um período legal para o Galo focar no Grêmio, se ele quiser. Esse jogo contra o Fortaleza deve ser adiado. Só que me vem uma dúvida, né? A campanha do Galo em casa, ela chegou a ser, assim, bem duvidosa no início, ela melhorou, agora ela vem rateando. Será que o Galo merece uma cotação de 1,80 contra o Grêmio que vem numa fase boa? Aí você vai me responder, pô, Theo, mas o Grêmio também recentemente não estava numa fase boa não, é verdade, né? Utilizando o PDF de apoio, olha lá, o Galo vinha numa sequência antes de aparecer ali ruim, depois ele entrou numa sequência boa, 3 vitórias, 1 empate. Perdeu, venceu e empatou. O último empate foi contra o Vitória. Vitória que está dentro da zona de rebaixamento, não foi um resultado obviamente legal para o Galo. Já não é a primeira vez que o Galo vacila
dentro de casa. O Grêmio vem de bons resultados. Uma vitória contra o Fortaleza. Fora de casa, o Grêmio conseguiu um empate contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Um empate contra o Bragantino, que é um time chato, goleador, que marca bastante gol. Uma vitória contra o Criciúma, bem importante também, logo depois da eliminação que teve para o Fluminense na Libertadores. Então é um Grêmio que vem pontuando. Será que essa cotação de 1,80 do Galo não é muito baixa? Será que o Grêmio não tem condição de complicar a vida do Galo por aqui? Das últimas vezes que o Grêmio enfrentou o Galo fora de casa, vamos lá, vitória do Grêmio, vitória do Grêmio, vitória do Galo, vitória do Galo, vitória do Galo. 3-2? Eu vou inicialmente marcar aqui como um favorito que pode se complicar, tá? O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que o Galo não vai vencer, mas eu acho que o Grêmio pode criar uma dificuldade um pouco maior e fazer com que essa cotação do Galo suba. Então a gente pode ter uma correção de preço, né? Claro, o Galo pode entrar massacrando, fazer o seu primeiro gol, o segundo, pode, né? Mas eu só quero deixar como um favorito que pode se complicar para criar em você esse pé atrás, para você não se abraçar só no mandante. A gente às vezes tem uma memória mais seletiva, a gente só lembra da fase do Grêmio ruim. E eu, por exemplo, sou um cara que critiquei recentemente o futebol do Grêmio. Contra o Flamengo jogou muito mal, contra o Cuiabá ele acabou perdendo. Então não é um Grêmio que eu venho elogiando, mas os resultados recentes, principalmente os fora de casa, foram bons. E a vitória contra o Fortaleza mostra isso. O Fortaleza é um time chatíssimo, que venceu o Cruzeiro, que também é um mandante muito bom. O Fortaleza que venceu o Bragantino, que é um mandante muito bom. Então, é um Grêmio que tem sim essa capacidade de complicar um pouco mais a vida do Galo. Das informações que eu coletei aqui, olha só. O Galo sofreu gol nos últimos 3 jogos consecutivos, teve mais de 2,5 em 4 de 5 e o Grêmio não perdeu nos últimos 3. No confronto direto, o over 2,5 é bem frequente e ambas marcam também. Voltando aqui para o PDF de apoio, olha só, o Galo tem uma iniciativa maior do que o Grêmio, praticamente o dobro, falha menos em marcar, tem bem mais gols marcados, porém tem mais gols sofridos, né? Em relação ao aproveitamento, o Galo é muito mais forte, principalmente nos contra-ataques, tá? O Atlético tem um primeiro tempo mais agressivo, mais vitórias, menos derrotas, 3 vezes praticamente mais gols marcados, porém quase o mesmo número de gols sofridos. No segundo tempo, é parelho. O Grêmio, inclusive, sofre menos e tem menos derrotas. 100% dos jogos do Galo em casa, nós tivemos o over 1,5. E a cotação do over 1,5 aqui está por volta de 1,40. É uma cotação ruim para o pré-live, mas não é um cenário ruim de se pensar no ao vivo, tá? Assim como ambas marcam, que aconteceu com frequência nos últimos confrontos entre eles. Primeiro, a gente tem que saber a escalação do Galo. Essa é a principal questão, porque se o Galo colocar um time misto, obviamente a cotação do Galo antes do jogo começar já vai subir. Então, de fato, o Galo, se bobear, nem começa esse jogo como favorito. Agora, se a gente souber que o Galo vai jogar com o time titular, eu tô até tentando coletar aqui algum tipo de informação. Se a gente tiver essa informação de que o Galo vai jogar com o time titular, aí pode ser interessante. Do que eu tô vendo aqui como prováveis escalações, tá? Davidson e Hulk no ataque, com o Paulinho fora. Provavelmente o Paulinho aqui deve estar cumprindo algum tipo de suspensão ou está sendo poupado. Pode ser. Davidson e Hulk, bom ataque. Igor Gomes, o Gustavo Scarpa, o Otávio que voltou recentemente, o Rubens, Fausto Vera. Do lado do Grêmio ainda não tem informação. Provavelmente o Bright White no ataque. Tem uma dúvida aqui no Rodrigo Eli, na zaga, entre ele e o Rodrigo Caio, enfim. Mas o Galo pode ser que entre com o time titular. Então fica aí o para casa para você para olhar isso. Beleza? Segundo jogo do dia, Botafogo e Guarani. Na tabela de classificação são 2 equipes que brigam pelo mesmo objetivo, escapar do rebaixamento. A situação dos dois é diferente, né? O Botafogo tem 7 pontos a mais, então uma vitória para o Botafogo já tira o Botafogo da zona de rebaixamento nesse momento. Mas o Guarani, ele tá bem melhor do que estava antes. O Guarani já consegue pensar em escapar com uma sequência ali de 4 vitórias, quem sabe, né? Escapar nesse momento da zona de rebaixamento, né? Então, é um jogo que vale muito. E a cotação é parelha. Botafogo é ligeiramente favorito aqui com 2,27 de cotação. Utilizando o PDF de apoio, nós temos um Botafogo que não consegue ter constância nas vitórias. Empata, perde, empata, vence, perde, empata. Não é uma constância, não é um time que consegue produzir ponto com frequência. O Guarani piorou, fora de casa, né? Só teve uma vitória até o momento, foi recente, vem de 4 derrotas seguidas. É justamente a fase do Guarani fora de casa que, obviamente, chancela essa cotação mais baixa do Botafogo. E aí não tem como discordar. De fato, o Botafogo é mais favorito. Tem mais vitórias em casa, tem menos gols sofridos, isso faz muita diferença. Olha só a quantidade de gols sofridos do Guarani, quase 2 gols sofridos por jogo. Uma média horrorosa. Eu sei que as duas equipes marcam pouco, sim, mas o Guarani sofre demais. Porém, olha que curiosidade.
Apesar de sofrer muito mais gols, o Guarani precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol do que o Botafogo. Pode até ser mais traiçoeiro, né? Botafogo tem um primeiro tempo mais dosado, sem tantos gols marcados, porém com poucos gols sofridos. O Guarani já marca o dobro de gols do que o Botafogo, só que sofre 4 vezes mais gols do que o Botafogo. É 8,80, né? No segundo tempo, o Guarani piora, sofre ainda mais, quase 3 vezes mais gols e marca menos. E é obviamente um segundo tempo péssimo para o Guarani, muito mais over até, mas que o Botafogo pode tentar se aproveitar. Não é um jogo com uma expectativa de gols. 71% dos jogos do Guarani fora com over 1,5 e 43% dos jogos da equipe do Botafogo em casa com over 1,5. Se a gente pegar aqui as informações, o Botafogo não vence há 5 partidas. Teve o under 2,5 em 7 dos últimos 7. Foi o primeiro a sofrer com bastante frequência e perdeu o primeiro tempo com bastante frequência. O time do Guarani não vence a 3, não marca 3 e teve o under 2,5 em 4 de 5. E no confronto direto, o under 2,5 de novo aparece em 6 de 7. Então é muito provável que a cotação de under nesse jogo esteja bem amassada. O under 2,5 aqui está 1,40, 1,35, não acho legal. Então já é um jogo para a gente pensar em correção de preço. Theo, não tem liquidez, não faz. Basicamente isso. Cenário de data FIFA, um jogo mais encavalado aqui entre o meio do jogo do Galo, o início do jogo do Paysandu, sem liquidez, deixa pra lá, tá bom? Mas é um jogo com uma tendência under, tá? O Botafogo ele só é favorito porque o Guarani vem tomando muita porrada fora de casa. Pode vir a ser um jogo over com potencial, mas pode acontecer. Mas depende muito de um dia assim, de alinhamento de planeta para os ataques começarem a fazer gol, porque tá difícil, tá bom? Paysandu e Chapecoense. Cotação desse jogo, para não falar besteira. 1,83 para o Paysandu. Por que o Paysandu é tão mais favorito assim? Primeiro, o Paysandu está abaixo da Chapecoense na tabela. Dentro de casa, o Paysandu tem 5 vitórias em 15 jogos. Campanha praticamente mediana, né? E fora de casa, a Chapecoense teve 4 vitórias em 15 jogos. Por que será que a cotação do Paysandu vai tão bem assim dentro de casa? Olha os últimos jogos. O Paysandu venceu 2 dos últimos jogos recentes, uma vitória, uma derrota e uma vitória, e a Chapecoense perdeu os últimos 2. Não dá para elogiar ninguém aqui, né? Ninguém se salva. Dá para falar alguma coisinha aqui da iniciativa do Paysandu, é um time que sai na frente com mais frequência. Porém é um time que marca pouco, sofreu quase a mesma quantidade de gols. Nível de aproveitamento, quase igual, a Chapecoense até aproveita um pouco mais. Primeiro tempo parelho, segundo tempo parelho. Poxa, será que é só o fato de jogar em casa que essa cotação do Paysandu está 1,83? Com quem foram os últimos jogos do Paysandu dentro de casa? Venceu do Ituano, que é um time fraco, com perdão, né? Venceu o Guarani, que também é um time que está lá embaixo. Perdeu para o Sport, perdeu para o Paysandu. Deixa eu filtrar. Perdeu para o Amazonas, empatou com o Mirassol. Fora de casa, a Chapecoense perdeu para o Operário, perdeu para o Vila Nova, venceu a Ponte e empatou com a América. Marcou gol em quase todos os jogos. Não vou aqui criar uma expectativa de gols, porque não parece ser isso, tá? Não tem uma média de gols tão alto. Olha só, o over 1,5 em 60%, 47%. Não vou criar essa expectativa pré-live, mas eu tô achando essa cotação do Paysandu muito baixa. Para mim, um favorito que pode se complicar. Até eu quero muito trabalhar a favor do Paysandu. Tenta buscar uma cotação um pouquinho mais elevada, tá? Eu acho. Das informações que eu tenho aqui, ó. Paysandu teve menos de 2,5 em 8 de 10 e foi o primeiro a sofrer em 5 de 7. Ele pode começar atrás, por exemplo, da Chape. A Chape teve o menos de 2,5 em 4 de 5 e nos últimos 3 confrontos, ambas marcas aconteceu. Então, ó, como é que tá o cenário de gols aqui, o under? 2,5, 1,53, já tá mais alto, hein? Não duvido de um cenário de under. Não indico o under aqui porque eu não faço, mas não duvido. O over é que eu não vou te indicar. Para mim é um jogo para correção de preço, o favorito pode se complicar, a Chape pode começar bem e complicar um pouquinho a vida do Paysandu por aqui. Cuidado, tá? O over eu não vou te indicar, mas me parece ser um jogo amarrado, um jogo para under. Fechou? Opções de jogos complementares. Falamos ontem da Copa do Paraguai. Hoje tem Nacional, tem Cerro Porteño. Também uma opção aqui que a gente pode colocar como jogo complementar. Vou colocar aqui. 7 horas da manhã tem Yokohama Marinos na Copa do Imperador. Também é legal. O Kawasaki Frontale também vai jogar. Tem Colômbia, primeira divisão da Colômbia, vários jogos você pode escolher, e tem Copa do Chile também, né? São jogos complementares se você quiser fazer um jogo um pouco mais cedo, aproveitando, né, que a grade está fraca, pode ser interessante. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com informações, correções. Se você tiver informação da escalação antes, por favor, poste aqui embaixo, ajuda bastante. Lembre-se, apostas são para mais de 18 anos, pessoas com mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e não inventa moda em data FIFA. Não tem oportunidade, não está no seu método, não faz nada. Tá bom? A gente se vê amanhã, um grande abraço e até a próxima.